Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão desse 22º domingo do tempo comum. Primeira leitura, Eclesiástico 3, ser humilde e encontrarás graça diante de Deus, pois grande é o poder de Deus, mas ele é glorificado pelos humildes. Segunda leitura, a carta aos Hebreus, que nos convida a nos aproximar deste mistério de Deus que é fogo ardente, trevas, tempestade, som de trombeta, ou seja, um Deus que é glorioso, e assim nos aproximarmos com humildade. E Jesus, que na casa dos chefes dos fariseus, percebendo que todos queriam os primeiros lugares, conta uma parábola para lembrar a beleza de que quem se humilha será elevado e quem se eleva será humilhado. Bem, meus irmãos, é claro que o tema da liturgia deste final de semana é a glória de Deus e a humildade do homem. Meus irmãos, nós sabemos que por ocasião do pecado original, do pecado das nossas origens, todos nós fomos feridos de morte, né? E a morte implantou em nós aquilo que nós chamamos de um amor a nós mesmos, um amor desordenado a nós mesmos. O que os padres da igreja chamavam de filautia. Você se recorda bem que quando a serpente, o nosso adversário, foi tentar os nossos primeiros pais, disse: é verdade que se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os vossos olhos vão se abrir e vocês serão como deuses. Então, o pecado original, ou seja, o pecado que está no fundamento de tudo aquilo que a nossa tentação, o pecado e os nossos próprios pecados, está no fundo num desejo de sermos deuses, né? De ocuparmos um lugar que pertence a Deus. Ou seja, é a soberba, é o orgulho. É o nosso desejo de sermos deuses e de negarmos a Deus, né? São João Clímaco vai dizer sobre a soberba, né? Ele diz assim: a soberba é a negação de Deus, invenção dos demônios, desprezo dos homens, mãe da condenação. O princípio da soberba é a vanglória. É o nosso desejo de querer nos enaltecer, né? E é justamente a isso que nós somos chamados a pensar nessa liturgia. A humildade, meus irmãos, ela é a verdade, nos ensina Santa Teresa. E por isso, nós seremos humildes quando nós reconhecermos verdadeiramente a verdade de quem Deus é e de quem nós somos. São Francisco de Assis dizia exatamente isso, né? Quem és tu, ó Deus onipotente, onipotente bom Senhor? E quem sou eu, pobre vermezinho? A palavra de Deus, na primeira leitura do Eclesiástico, diz que a força, né, que o Senhor nos dá é a sua grandeza que sustenta a nossa fraqueza. Então nós lutamos contra o pecado quando nós lutamos contra a soberba e o orgulho. Nosso desejo de sermos maiores, talvez de termos privilégios diante de Deus, de nos sentirmos maiores que os nossos irmãos. E é justamente por isso, como a carta aos Hebreus nos lembrava, que quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos em espírito de adoração. Ou seja, e originariamente a palavra adoração significa isso, colocando a nossa boca no pó, lembrando a fraqueza que nós somos, para que Deus nos exalte. Por isso também, um coração que se coloca humilde diante de Deus, vai se colocar humilde também diante dos outros, né? Então é preciso que nos nossos relacionamentos humanos, dentro da igreja, fora da igreja, nós não nos coloquemos acima, né? Nós não nos prendamos a nada daquilo que pode nos parecer tornar maiores do que os outros. O mesmo São João Clímaco vai dizer duas frases muito marcantes sobre essa questão da soberba, né? Ele vai dizer assim: o soberbo é como uma maçã que por fora está sã e formosa e por dentro está podre. É próprio da soberba uma aparência de quem se engana a si mesmo, né? Na vaidade, vejam, irmãos,
Na vaidade, nós queremos enganar os outros, né? Nós jogamos uma aparência para enganar os outros, mas na soberba, nós enganamos a nós mesmos, convencidos de que somos algo de muito importante. Por isso, o próprio São João Clímaco diz uma coisa que me impressiona muito. Ele diz assim: o monge soberbo, falando dos monges, descrevia aos que viviam nos desertos, né? Mas nós podemos aplicar a nós, não tem necessidade do demônio que o tente, pois ele próprio é demônio para si, inimigo e adversário. Vejam, meus irmãos, quando nós nos deixamos levar, nós somos tomados, né, de tamanho orgulho, de tamanha vaidade, que a soberba nos torna assim fonte da nossa própria condenação. Porque vamos desprezar os outros, porque vamos nos sentir mais do que os outros, porque vamos achar que há coisas que só nós sabemos e podemos fazer, porque o outro não é capaz. Mas hoje o Senhor nos convida a inverter esta lógica, a entender que quando nós desprezamos os outros, é porque nós, em primeiro lugar, desprezamos a Deus. Lembre-se que a soberba é a negação de Deus. E por isso, qual é o remédio para a soberba? Qual é o remédio que o Senhor nos convida a viver nesse dia? Nos sentar nos últimos lugares, ou seja, nos fazermos pequenos, servirmos, amarmos, né? Nos colocarmos diante de nós mesmos, confessando os nossos pecados diante de Deus e servindo com gratuidade os nossos irmãos, né? Para que se crucifique, né, dentro de nós aquela força que levou o faraó a pensar que era capaz de atravessar um mar aberto, né? Porque o soberbo sempre é cego e por isso ele próprio vai se destruir. Veja, você se sente Deus em alguma situação da sua vida? Como é que você reza? Como um pobre esperando que Deus o exalte ou reclamando os seus direitos? E como é que você se coloca diante do outro? Deus nos ajude, irmãos, a rompermos a soberba que tantas vezes devasta o nosso coração e nos afasta de Deus. Um santo domingo para você.